Boa tarde, meus amores. Mais uma aula de biologia que nós iniciaremos no dia de hoje. E só assim, gente, uma observação falando para vocês que a gente não está trabalhando a química e a física por conta que todos os professores de ciências do município foi decidido nas nossas formações e todos nós professores estamos trabalhando o mesmo conteúdo. Então foi decidido que nessas aulas remotas, à distância, seria mais fácil a gente trabalhar a biologia por conta que a química e a física, elas vão envolver mais a parte de cálculo e é uma parte mais técnica. Então, assim, a gente está em conexão com todas as escolas do município, não é apenas a escola do Guarani. E na aula de biologia de hoje, nós vamos iniciar com o tema Genética e Hereditariedade do livro de vocês, no capítulo 10. E também falando para vocês que a gente teve uma introdução nas aulas anteriores sobre a reprodução humana, por conta que no 8º ano vocês não tiveram nenhuma aula sobre a reprodução humana. Então, por isso que foi introduzido. E aquele conteúdo que vocês viram nesse ano sobre a reprodução, ela vai estar lá no conteúdo do 8º ano. Desse ano, os meninos do 8º ano vão ver lá nesse ano. Então, assim, foi antecipado, foi colocado para vocês por conta que vocês não viram no ano passado, como eu já tinha falado, por conta da mudança do livro. E nessa genética e nessa hereditariedade, nós vamos falar sobre o quê? A gente vê que os filhos em geral, né, todos os filhos, eles vão ter semelhanças com os pais, mas eles não são idênticos aos pais, né? E isso deve-se aqui, a hereditariedade, né? O que é a hereditariedade? É a transferência de genes dos pais para os filhos. E hoje a gente vai focar especificamente a genética. E na próxima aula a gente foca a hereditariedade. Quando se fala de genética, a gente vai falar principalmente de um cara chamado Mendel. Mendel, ele é considerado o pai da genética, por conta que ele foi quem descobriu esses genes, ele foi quem estudou muito e descobriu que essa característica que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos descendentes, vão estar responsáveis, são os nossos genes. Então, por isso que Mendel é considerado o pai da genética e ele foi utilizar para estudo as ervilhas, que é uma planta, e essa planta foi que serviu de uso para o estudo dele. Falando sobre Mendel, o nome dele vai ser chamado Gregor Mendel. Ele nasceu em 1822 na Áustria. Ele era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, ele teve que superar as dificuldades financeiras para poder conseguir estudar. Ele teve muito otimismo para conseguir estudar. Ele, em 1843, ingressou como noviço num mosteiro e lá na República Tcheca. E aqui, gente, nesse slide eu coloquei para vocês fazerem uma pesquisa, né, e ficar assim, quem quiser ganhar um ponto a mais, essa pesquisa vocês vão pesquisar sobre a biografia de Mendel e escrever no caderno de vocês as principais informações sobre eles, ok? Não precisa de ser tão grande o resumo, não, a pesquisa não. Continuando, a gente vai ver que qual foi o motivo de Mendel ter usado essas ervilhas? Por que ele usou as plantas, né? De tantas plantas ele escolheu as ervilhas? Porque as ervilhas vão ser de fácil cultivo, elas vão ter um ciclo de vida curto, elas têm um alto índice de fertilidade, elas têm as características, são facilmente identificáveis, as flores das ervilhas vão ser fechadas e ela também vai ter uma grande facilidade de polinizar. Polinizar artificialmente. A polinização artificial vai ser mais fácil do que as outras plantas. Isso foi o que levou Mendel a utilizar as ervilhas.
Os experimentos de Mendel, nos experimentos de Mendel, ele fez o quê? Ele pegava, gente, vocês têm que saber quais são as partes da flor. Aqui nessa imagem nós temos estames, né? Aqui nesses estames é onde vão estar os grãos de pólen. Ele cortava esses estames para impedir que essas flores elas se autopolinizassem. O que é isso? Elas sofressem a polinização com si mesmo, elas acontecesse a autopolinização em si mesmo. Então ele cortava esses estames para atrapalhar essa autopolinização. Então, aí o que ele fazia? Ele iria fazer cruzamentos chamados. Ele realizava a transferência de pólens de uma planta para outra. Ele pegava pólens de uma planta e acrescentava no carpelo, que é essa parte aqui, onde vai aparecer a parte reprodutora da planta, e ele colocava nesse carpelo os grãos de pólen para que ela acontecesse a polinização artificial. E com isso ele ia anotando as características de cada cruzamento dos descendentes que ele ia cruzando. E aqui eram algumas das características que Mendel estudava, como a forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição da flor, o comprimento do caule. Essas informações vocês vão ter todas no livro de vocês, na página 204, se vocês quiserem tirar alguma pesquisa. Então, com esses cruzamentos, o que foi que Mendel descobriu? Ele descobriu, gente, tirou conclusões e descobriu que os descendentes, né? Os descendentes, eles vão herdar características. E essas características vão estar guardadas no gene. As características hereditárias dos pais não são simplesmente misturadas. A hereditariedade vai estar relacionada aos genes herdados dos nossos descendentes. Aí, no caso, aqui eu mostro para vocês nessa primeira imagem uma célula. Dentro dessa célula vão estar o núcleo. No núcleo, nós vamos ter o cromossomo. Esse cromossomo, ele vai estar, um pedacinho desse cromossomo vai ser chamado de gene. E nesse gene é onde vão estar as características que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos descendentes. Pai, mãe, avós, né? Em cada pedacinho desse vai ter uma característica específica, como por exemplo a cor do nosso olho, o nosso tipo sanguíneo, a cor do cabelo, crescimento. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido que nos nossos genes é onde vão estar as nossas características hereditárias que nós herdamos. Quem descobriu isso foi Mendel a partir do estudo das ervilhas. Então, fiquem com Deus, respondam a atividade e até a próxima aula sobre hereditariedade, se Deus quiser.